Bom dia, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Eu desejo que sim, que esteja tudo bem com você, com a sua família, no seu trabalho, seus negócios. Amém? Para a honra e glória do nome do nosso Senhor. Obrigada, Jesus. Glórias ao Senhor. Glória a Deus por mais um dia. Aleluia. Glórias ao Senhor. Bom dia, Janaína. Bom dia, Marlene. A paz do Senhor Jesus. Que o nosso dia seja repleto de paz, repleto de sabedoria, para a honra e glória do nome do Senhor. Para que o nome do Senhor seja exaltado todos os dias. Que nós possamos estar com a nossa mente e o nosso coração firmados na presença de Cristo. Nós vivemos na esperança, não é verdade? Esperança de dias melhores, na esperança da vitória, não é? Bom dia, Luzia, bom dia, Deus Irê, a paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos fazer o estudo de 2 Coríntios capítulo 9. E esse capítulo ele é uma continuação do de ontem. Então nós vamos orar antes de iniciar, amém? Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, na autoridade do nome de Jesus Cristo, eu me apresento diante do Senhor em reverência, com temor e com meu coração cheio de alegria. Eu consagro a minha vida ao Senhor, consagro esse ministério, declaro que esse ministério é do Senhor, que o Seu Espírito Santo tem toda a liberdade de agir através da verdade da palavra, das Escrituras sagradas, meu Pai, nesse ministério de mulheres. Eu venho e apresento ao Senhor a vida de cada uma das mulheres que fazem parte, que estão aqui todos os dias juntas, unidas, com o nosso coração unido para ouvir o Senhor falar, para ouvir o Teu Espírito Santo trazer a verdade, nos posicionar, nos encher de amor, nos dar ânimo todas as manhãs. Meu Deus, dai-nos a bênção de um ânimo novo nessa manhã, um ânimo que nos traz a renovação de mente, de pensamentos. Pai, em nome de Jesus, que as nossas forças sempre estejam ligadas ao Senhor, conectadas ao Senhor. Na verdade, meu Deus, a nossa força é o Senhor. O Senhor é tudo que nós mais precisamos. O Senhor é quem nos dá a força, quem nos dá a coragem. É o Senhor que nos leva por caminhos e situações onde a nossa fé é aumentada o tempo todo. Obrigada, Pai, por mais uma manhã diante dos nossos olhos, por estarmos juntos da nossa família. Obrigada, meu Deus, nós te agradecemos em nome de Jesus, pela nossa noite de descanso. Agradecemos pelo trabalho que nós temos nesse dia de hoje e pedimos ao Senhor que venha com o teu poder e graça sobre a nossa vida. Que os nossos olhos estejam atentos a todas as situações desse dia, meu Pai. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo. Toca em cada um de nós agora. Toca-nos de maneira profunda, individual. O Senhor conhece todas as nossas necessidades. O Senhor conhece o íntimo de cada um de nós. O Senhor sabe quais são as bênçãos que nós mais estamos precisando para esse dia de hoje. Qual é o milagre que nós estamos esperando? O Senhor sabe, Pai.
Em nome de Jesus, meu Deus, faz mais uma vez que o seu milagre, Senhor, venha sobre a nossa vida no dia de hoje. Nós ansiamos pela sua presença, Pai. Permita que os seus anjos entrem na nossa casa agora. Anjos do Senhor, entre na nossa casa agora. Passa a vassoura de fogo em todo o ambiente. Vai levando para fora tudo que não vem do meu Pai. Desejamos que a luz reine na nossa casa, que a luz dissipe todas as trevas. Não aceitamos, Senhor, nenhum resquício de trevas na nossa casa. Nós rejeitamos todo espírito de contenda, todo espírito de confusão. Nós rejeitamos todo espírito de confusão, de corrupção, de engano, todo espírito de mentira, Pai. Nós rejeitamos, nós repreendemos em nome de Jesus. A generosidade. Pai, não deixe nunca mais com que nós nos temos do Senhor. Nós queremos viver na Tua presença, bem pertinho do Senhor, aonde nós nos sentimos seguras, aonde nós sentimos a Tua paz. É nesse lugar onde nós queremos estar. Que seja um aroma agradável, Senhor, às Suas narinas. Que o Senhor olhe para nós e sinta alegria. Que o Senhor sinta alegria ao olhar para cada um de nós. É esse o desejo do nosso coração, meu Pai. Por isso, em nome de Jesus, nós nos entregamos completamente ao Senhor. Consagramos a nossa vida ao Senhor. Consagramos os nossos negócios, o nosso trabalho. Pai, consagramos ao Senhor tudo que temos, tudo que somos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não queremos viver ansiosos, não queremos sentir medo, não queremos ter dúvidas de nada, meu Pai. Nós queremos viver na fé, alinhados com o Senhor. A fé, meu Pai, que quando oramos podemos ver aquilo que nós cremos, que nós estamos pedindo, que já aconteceu. Quando nós oramos e vemos aquilo que estamos pedindo acontecendo, Pai. Essa é a fé que nos aproxima do Senhor. E essa é a fé que agrada ao Senhor. Em nome de Jesus, permaneça junto de cada um de nós e também da nossa família, meu Pai, durante todo o dia de hoje. O Senhor nos dá a promessa de que quando nós te buscamos, o Senhor cuida de todas as outras coisas para nós. Então, nós tomamos posse dessa palavra hoje, Pai. Nós tomamos posse, temos a certeza de que o Senhor cuida de todas as outras coisas. Meu Deus, é isso que eu oro e te peço. No nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Obrigada, Jesus. Obrigada, meu Deus. Amém. Louvado seja o Senhor. Sejam todos bem-vindos. Meire, Simone. Glória a Deus. Ami, Ivone, o Maicon, o Dilma, sejam todos bem-vindos, amém? Em nome de Jesus. Hoje, então, nós vamos ler o capítulo 9. O capítulo 9, ele traz para nós o seguinte, é a continuação direta do capítulo 8 que nós vimos ontem, quando diz assim, Paulo ainda está tratando sobre a oferta que será levada aos cristãos, né? Então, nesse capítulo, vai falar sobre as ofertas para os cristãos da Judéia. E aqui, ele foca na atitude com que a oferta deve ser feita, com muito amor, com muita alegria, ele sempre traz, com muita verdade sempre. Paulo é um grande exemplo de discípulo,
de apóstolo, de imitador, de seguidor de Jesus. Então, ele foca na atitude com que a oferta deve ser feita. Como uma oferta deve ser feita quando nós fazemos? Seja na vida de uma família, seja na vida de uma pessoa individual, seja na igreja, seja na vida de um pastor. Como ela deve ser feita? Com alegria, com liberdade e com confiança em Deus, porque Deus é a nossa fonte de provisão. Então, o Senhor sendo a nossa fonte de provisão, nós devemos receber com muito amor e alegria do que vem de Deus e da mesma forma fazer ao próximo essa oferta com amor, com alegria, com liberdade, entende? Você sente vontade de ofertar na vida de um amigo, de um vizinho, de um colaborador, de quem for, de um morador de rua, a quem o Senhor pedir, faça com alegria, se sentindo livre a ofertar na vida de todo aquele que o Senhor tocar o teu coração, porque é o Senhor quem te traz a provisão. Ele te dá a saúde, Ele abençoa o seu trabalho, abençoa os seus negócios. Então, através do que o Senhor nos faz, nós retribuímos, sempre em nome de Jesus. Então, Paulo também traz sobre princípios espirituais sobre o dar. Ele vai falar sobre esses princípios, como a lei da semeadura e colheita. Nós vamos ver aqui. E a glorificação de Deus, através da generosidade. Então, vamos ler o capítulo 1, o versículo 1 e 2, que fala sobre o zelo dos coríntios. Que o zelo dos coríntios motiva os outros. Olha só. A respeito do auxílio que vocês estão mandando ao povo de Deus na Judeia, de fato, não tenho nada que escrever a vocês. Sei que estão querendo ajudar, e por isso eu os tenho elogiado para os irmãos da província da Macedônia. Eu disse que vocês, os irmãos que moram na província da Acaia, já estavam dispostos a ajudar desde o ano passado. A maioria deles ficou muito animada com a boa vontade de vocês. Aqui Paulo elogia o entusiasmo inicial dos coríntios em contribuir, né? Que ele fala que chegou a motivar os macedônios. Então, Paulo coloca essa motivação para eles, ele elogia o entusiasmo dos coríntios. É isso que ele fala, né? Que bom que vocês estão contribuindo. Então, tudo isso que vocês têm feito está motivando para que os macedônios também façam. É isso que Paulo diz aqui. Então, ele afirma que nem precisaria lembrar disso, mas faz isso para confirmar e encorajar o cumprimento do compromisso. Então, nós precisamos nos espelhar, nós precisamos buscar esse ensino como uma confirmação que nos encoraja a cumprir os princípios, a cumprir os compromissos com o povo, em nome de Jesus, por amor a Jesus. Então, o nosso zelo pode inspirar os outros. O nosso cuidado com os outros inspira outros a fazerem igual. A obediência e a generosidade são contagiosos. As pessoas desejam nos imitar. Quando nós fazemos o bem com amor, com alegria, as pessoas querem nos copiar. E deixem que copiem, porque se nós somos imitadores de Cristo, então todo aquele que nos imita é porque nós estamos fazendo o que é certo. E aí o Senhor se alegra. Amém? O que começamos com ânimo deve ser levado até o fim com integridade. Nós devemos sempre levar ânimo e alegria em tudo que nós fazemos pelo Senhor. Amém? Olha o versículo 3. Agora, estou enviando esses irmãos para que não fiquem sem valor o elogio que fiz a respeito de vocês sobre esse assunto. Mas, como eu disse, vocês estarão prontos para ajudar. Porém, se alguns irmãos da Macedônia forem comigo e não os encontrarem preparados,
isso vai ser uma vergonha para nós, que tivemos tanta confiança em vocês. E sem falar na vergonha que vocês mesmos vão sentir. Por isso achei que era preciso pedir aos irmãos que fossem antes de mim, para preparar a oferta que vocês prometeram. E assim, quando eu chegar aí, ela já estará pronta. E todos ficarão sabendo que vocês deram ofertas porque quiseram e não porque foram obrigados. Aqui há uma preparação. Há uma preparação e mostra também sobre a integridade. Paulo quer evitar constrangimentos. Por isso, envia irmãos para ajudar na preparação da oferta. Paulo cuida de tudo para que ninguém passe por vergonha por não estar fazendo. Então ele mostra a preocupação em que o ato de dar seja feito com liberalidade e não por pressão, que as pessoas façam com liberdade e não por pressão. É isso que ele se preocupa, é esse zelo, é esse cuidado que ele tem com aquele povo. Então, o que nós podemos aprender com isso que ele diz aqui? A preparação prática e a organização no dar as coisas, ofertar, refletem responsabilidade espiritual. E é importante que nós tenhamos consciência disso, que cada um de nós tenhamos essa consciência. É preciso ter uma preparação, uma organização no ofertar, no dar, porque isso reflete responsabilidade espiritual com o nosso Pai. A generosidade, ela deve fluir do nosso coração e não por obrigação. Nunca se esqueçam disso. Toda oferta que você dá por obrigação, com rancor, com má vontade, ela não tem valor a Deus. Faça tudo com amor. Tudo aquilo que você abençoa quando você faz, você também é abençoado. Quem recebe é abençoado, mas o Senhor vê a sua atitude. E o Senhor te abençoa também. Olha o versículo 6, quando fala sobre o princípio da semeadura. O meu versículo, do 6 ao 15, está tudo grifado. Então diz assim, lembre-se disso. Quem planta pouco, colhe pouco. Quem planta muito, colhe muito. Então aqui nós temos um princípio da semeadura. Tá bem fraquinho o meu, grifei faz muito tempo. Quem planta pouco, colhe pouco. Quem planta muito, colhe muito. Então é um dos versículos mais conhecidos sobre dar, esse. Quanto mais você semeia, mais você colhe. Isso não é barganha com Deus e nunca deve ser. Não é barganha com Deus, mas é um princípio espiritual de multiplicação. Então, eu já disse para vocês que nós devemos orar na palavra, não é? Então, nós podemos pegar esse versículo e falar, Senhor, eu nunca vou me esquecer que a tua palavra diz que quem planta pouco, colhe pouco, e quem planta muito, colhe muito. Então eu desejo ser quem planta muito. Me ajuda, me ensina. Eu quero ser uma serva que planta muito no teu reino, por amor ao Senhor, porque eu quero estar a serviço do Senhor. Amém? Nós devemos sempre orar na palavra. A generosidade que vem do nosso coração através da ação, porque primeiro nós geramos, depois nós fazemos a prática da ação daquilo que nós geramos. Então a generosidade é semeadura no reino de Deus. O que nós semeamos com fé e amor, Deus multiplica espiritualmente na nossa vida e muitas vezes materialmente também. Tá bom? Glórias a Jesus. Glória a Deus. Olha o versículo 7. Que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza
e nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Todas as vezes que nós estamos ali na fila, né, para entregar o dízimo, não sei como que o dízimo é feito na sua igreja, mas todas as vezes que eu estou na fila, eu sempre digo: Pai, receba com alegria, porque com alegria eu te devolvo a tua parte. Da mesma forma, quando é uma oferta, com alegria eu oferto no teu altar. Então eu sempre peço para que o Pai receba com alegria. Então nós devemos fazer isso com alegria e não por obrigação. O dízimo não é uma obrigação. O dízimo, nós estamos devolvendo aquilo que o Senhor nos deu. Faz parte dos princípios de Deus. Não se sinta obrigado. É um princípio. Você tem que fazer porque você sabe que é o certo a fazer. E nós, como filhas obedientes, que buscamos viver em santidade, nós entendemos isso. Não tem que pagar os impostos? Nós não temos que pagar os impostos? Quem é registrado já não recebe o salário ali, debitado os impostos? Por quê? Jesus não disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus? Então Jesus disse. E nós precisamos, com amor, fazer o que Jesus disse. Com amor. Amém? Então nunca se esqueça disso. O que semeamos com fé e amor, o Senhor nosso Deus, que é o nosso Pai, nos multiplica espiritualmente e muitas vezes materialmente também. Amém? E no versículo 7, Paulo estabelece o dar, quando fala que cada um contribua segundo tiver disposto, proposto o seu coração, não com tristeza ou por necessidade, não, mas porque Deus ama e a quem dá, Deus ama quem dá com alegria. Então o Senhor ama aquele que semeia no altar com alegria. Então Paulo estabelece que o dar deve ser pessoal, segundo tiver proposto. Então aquilo que está no teu coração. O dar deve ser voluntário, não por necessidade, porque nós não devemos fazer barganha com Deus. Eu te dou, mas o Senhor me dá. Não, não é assim. Não é assim que funciona. E o dar deve ser com alegria. Alegre-se quando você estiver indo no altar, fazer a sua oferta ou o seu dízimo. Amém? Então Deus se agrada da motivação do nosso coração. Por isso nós devemos cuidar do nosso coração, guardar o nosso coração das pessoas. Não é preciso falar para todos o que nós estamos gerando. Nós devemos levar o evangelho, a palavra, o amor, mas os seus planos, os seus sonhos, a sua busca com Deus, guarda ela para você, de forma que você só compartilhe se o Espírito Santo pedir para que você dê testemunho do que Ele fez sobre a sua vida. O seu testemunho deve edificar a vida das pessoas. Nem todos desejam que você prospere espiritualmente. Tá bom? Guarda isso no seu coração. Então Deus se agrada da nossa motivação. Mais do que a quantia. Não é sobre valor. É sobre como nós estamos fazendo isso. Como nós estamos indo devolver para Ele. Tá bom? Alegria ao dar demonstra que nós confiamos em Deus como fonte da nossa vida e não no dinheiro como segurança. Olha como é diferente isso. Olha a diferença que existe nessa palavra. Quando nós ofertamos ou dizimamos com alegria, nós estamos demonstrando que confiamos em Deus como a nossa fonte provedora e não no dinheiro como nossa segurança. Nós não devemos confiar no dinheiro. O dinheiro não é a nossa segurança. Deus é a nossa segurança. O nosso coração deve estar em Deus. Nunca se enganem, tá bom? Eu falei ontem. Você pode ter todo o dinheiro, ter toda a riqueza. Você pode ter muito dinheiro, sim.
mas o seu coração nunca deve estar no dinheiro, tá? Versículo 8 diz assim: e Deus pode dar muito mais do que vocês precisam para que vocês tenham sempre tudo o que necessitam e ainda mais do que o necessário para fazerem todo tipo de boas obras. O que Deus está falando aqui? O que a palavra de Deus está dizendo? Olha só. E Deus pode dar muito mais do que vocês precisam para que vocês tenham sempre tudo o que necessitam. Ele não está falando para que vocês tenham algumas coisas. Ah, você vai ter só uma coisa. Não. Você vai ter tudo o que você precisa, né? Ainda mais do que o necessário para fazerem todo tipo de boas obras. Então o Senhor deseja que você prospere muito na presença dEle, confiando nele, para que através do que Ele fizer na sua vida, você faça as boas obras, você continue sendo fiel aos dízimos, nas ofertas, que você continue sendo fiel a servir o reino, a ajudar o próximo, a levar a verdade do Evangelho sobre a vida dos outros. Amém? Em nome de Jesus. Aí diz assim no versículo 9, como dizem as Escrituras Sagradas, Ele dá generosamente aos pobres e a sua bondade dura para sempre. Versículo 10, e Deus, que dá a semente para semear e o pão para comer, também dará a vocês todas as sementes que vocês precisam. Ele fará com que elas cresçam e dê uma grande colheita como resultado da generosidade de vocês. Olha que palavra mais linda. Olha que consolo, que paz, que amor que nós recebemos dessa palavra, dessa promessa de Deus para a nossa vida. Entende? O amor de Deus por nós, a promessa dele na nossa vida. Deus não apenas supre o necessário, não. Mas ele dá a semente ao que semeia. Ou seja, ele dá para quem está disposto a compartilhar. Então, se ele te dá e você compartilha, ele não vai deixar faltar nos teus celeiros. Ele enche o teu celeiro e você compartilha. Então, ele tá vendo que você não está acumulando coisas. Você não está sendo avarento. A avareza não domina você, porque o teu coração não está em Mamon. O teu coração está em Deus. Então, é sobre isso. Deus sempre vai encher os seus celeiros. A referência do versículo 9 é ao Salmo 112, né? Aqui quando nós lemos aqui, ele dá generosamente aos pobres e a sua bondade dura para sempre. Aqui Paulo está falando de Salmo 112, versículo 9, exaltando o justo que reparte com os necessitados. Deus é o nosso provedor e toda a nossa confiança deve estar nele. E a nossa generosidade ativa ciclos de multiplicação e justiça. É isso que Deus nos mostra, é isso que nós devemos fazer para que o Senhor se alegre com cada um de nós. Sermos generosos, compartilhar aquilo que nós temos, investir no reino. Quem é fiel em semear, nunca ficará sem semente. Está aqui. É uma promessa de Deus. Então, se você é fiel em semear, nunca vai te faltar semente. Deus não vai deixar faltar. Amém? Em nome de Jesus. Olha o que diz o versículo 11. Ele fará com que vocês sejam sempre ricos. É uma promessa. Lembra que eu falei? Vamos orar nas promessas de Deus? Então, o que está escrito aqui no versículo 11? Ele fará com que vocês sempre sejam sempre ricos, para que possam dar com generosidade. E assim, muitos agradecerão a Deus a oferta que vocês estão mandando por meio de nós. Quando Deus abençoa financeiramente a sua vida,
é para que você seja generoso. Amém? Entende? Precisamos ser generosos. O resultado final não é vanglória humana. Nunca será. Não faça isso. A glória não é nossa. A glória é de Deus. Então o resultado final não é vanglória humana, mas são as ações de graças de Deus. Deus te dá a graça, te prospera e você é generoso com quem precisa e é fiel no altar do Senhor. Então a nossa prosperidade, quando Deus nos prospera financeiramente, tem um propósito. Sempre tem um propósito de glorificar a Deus e abençoar as pessoas. Nunca se esqueça disso. Esse é o propósito. Então, quando somos generosos, outros reconhecem a bondade de Deus por meio de nós. Amém? Olha o versículo 12. Porque isso que vocês fazem não somente ajuda o povo de Deus que está necessitado, mas também faz com que eles façam muitas orações de gratidão a Deus. Versículo 13. Eles darão glória a Deus, pois esse serviço que vocês estão prestando mostra a eles como vocês são dedicados ao Evangelho de Cristo, que vocês aceitam e seguem. E eles também darão glória a Deus pela oferta generosa que vocês estão dando a eles e a todos os outros. Aleluia! Glória a Deus! Olha o 14. E eles orarão com muito carinho por vocês, por causa do imenso amor que Deus tem mostrado a vocês. Agradeçamos a Deus o presente que Ele nos dá, um presente que palavras não podem descrever. Louvado seja o nosso Senhor. Glória a Deus. O que nos trouxe aqui? A oferta como um ministério que une. É isso que nós vimos aqui. A oferta é um ministério que une as pessoas na presença do Senhor. A contribuição, ela supre necessidades práticas, é verdade. Mas ela também testifica a obediência ao Evangelho, ao que está escrito. A contribuição, ela une o corpo de Cristo em amor e oração e glorifica o nome de Deus. Olha que lindo. Olha que palavra que nos posiciona, que nos enche ainda mais de amor, que nos traz ainda mais o desejo de sermos obedientes e fiéis ao Senhor, para que os nossos celeiros sejam cheios através daquilo que nós estamos plantando, para que a gente possa colher sempre na presença de Deus. Então, nunca se esqueça que a sua contribuição, ela supre as necessidades das pessoas, mas ela também testifica a sua obediência ao Evangelho. Une o corpo de Cristo em amor e em oração e glorifica o nome de Deus. Aqui no versículo 14, é claro que diz: e eles orarão com muito carinho por vocês por causa do imenso amor que Deus tem mostrado a vocês. Então, nós sabemos que muitas vezes, quando nós ofertamos a uma família que precisa, é natural, porque é do coração daquela família a gratidão de orar por quem ajudou a Deus. Então, é sobre isso que Paulo traz. Dar não é apenas ajudar financeiramente, não é isso. É fazer parte de algo muito maior, que é o ministério da comunhão, é o ministério da intercessão, da edificação mútua no corpo de Cristo. Entende? Como que semear na vida de outros é muito maior do que só semear, do que dar, do que ajudar. É muito maior a ação da generosidade. A generosidade envolve o corpo de Cristo de maneira completa, porque une pessoas, traz a oração através da intercessão e edifica a fé de quem faz e de quem recebe no corpo de Cristo. Amém? Glória a Deus.
E quando ele diz no versículo 15, agradeçamos a Deus o presente que ele nos dá, que é um presente que palavras não podem descrever. Em outra tradução diz assim, graças a Deus pelo seu dom inefável. Paulo conclui que, exaltando o maior exemplo de generosidade, sabe qual é? Paulo conclui aqui exaltando o maior exemplo de generosidade. O maior exemplo de generosidade é Deus Pai, quando nos deu Jesus. Esse é o maior exemplo. Hoje nós temos o nosso Senhor Jesus Cristo, que nós amamos, que nos amou primeiro, que nos ensinou tanto, tanto. E todos os dias nós temos muito que aprender com tudo que Jesus fez por nós e por tudo que Ele viveu para nos ensinar. Esse presente indescritível, impossível de mensurar, é o nosso Jesus. Então tudo o que damos é uma sombra do que já recebemos. Pensa, tudo que você dá é uma sombra do que você recebeu. Então dê com generosidade, dê aquilo que o seu coração gera, com amor, confiando que nunca nada vai te faltar, porque Deus é o nosso provedor. Jesus é o dom perfeito. Toda generosidade nasce da gratidão por Ele. Então, se nós somos gratos ao Senhor Jesus por tudo que Ele nos fez, o nosso coração é cheio de generosidade, cheio de gratidão, porque é por Ele, por amor a Jesus. Então, nós entendemos na leitura de hoje que o coração doador inspira outras pessoas. Então, a sua generosidade pode acender a fé em outros. As pessoas, vendo a sua ação, aumentam a fé, desejam fazer o que você faz. Seja exemplo de Cristo na vida das pessoas. Deus ama quem dá com alegria, nunca se esqueça disso. Então, dê com alegria, dê com prazer, com satisfação, com amor e nunca por obrigação. Se for por obrigação, é melhor você não dar. Em tudo. Ajudar um mendigo, dar como que chama? Gorjeta pro manobrista, dar os 10% do garçom, faça com amor. Se for para fazer por obrigação com raiva, melhor falar que não. Porque se você fizer por obrigação ou com um sentimento ruim, você pode estar até amaldiçoando o dinheiro que você está ofertando. Então não faça não, tá? Faz com amor. Sempre se coloca no lugar do outro. E se fosse você servindo a mesa? E se fosse você organizando os carros em uma garagem? E se fosse você no lado oposto, esperando a mão de alguém estender para te dar com generosidade? Nós não sabemos o nosso dia de amanhã. Nós não sabemos do nosso futuro. Por isso nós devemos fazer aos outros o que nós gostaríamos de receber se nós estivéssemos naquele lugar, varrendo a rua no sol, no calor. Será que em nenhum momento nós não desejaríamos que alguém passasse e deixasse uma garrafa de água gelada? Entende? Faça aos outros de todo o teu coração. Faça com amor. A semeadura abundante gera colheita abundante. Seja intencional na sua generosidade. Sabe o que é intencional? É como eu já disse aqui outras vezes. Coloca coisas no seu carro e sai andando. Na sua rota de trabalho. O Senhor vai te mostrar pessoas. Bolacha, água, bolo. Semeie abundantemente. Divida o que você tem. Uma fruta,
um alimento, água. Esse é um investimento eterno. Investimento eterno. Isso é um investimento eterno na nossa vida. E dê sempre glória a Deus em tudo, para tudo. Cada oferta feita com amor na sua vida resulta em louvor ao Senhor. Então, glorifique o nome de Deus em tudo que você fizer. Nunca se esqueça que tudo vem dele. Então, tudo que nós vivemos e tudo que nós fazemos é para glorificar o nome de Deus, do nosso Senhor. É para que o nome dele seja exaltado com tudo aquilo que nós vivemos. E Jesus é o maior dom da nossa vida. Jesus é a nossa maior fonte de vida. É a nossa maior fonte de amor. Toda generosidade verdadeira nasce da gratidão por Ele. Da nossa gratidão por Jesus Cristo. Então sejam generosos. Se você ama Jesus, seja generosa. Em nome de Jesus. Amém? A generosidade não é sobre números. É sobre o teu coração. Sobre o teu coração. Como está sendo colocado no seu coração. Dar é um ato de fé. Não só fé, mas amor, obediência. Então, se nós temos fé, amor e somos obedientes, nós doamos, nós somos generosos. E tudo isso alcança pessoas, glorifica a Deus e transforma vidas. Assim como nós fomos transformados um dia, nós devemos desejar levar essa transformação na vida de outras pessoas. Deus está levantando um povo liberal e íntegro, fiel e verdadeiro, que abençoa porque foi abençoado em Cristo. Então nós fomos abençoados em Cristo, nós somos abençoados por Jesus, então Deus está nos levantando para que eu e você sejamos um povo íntegro, verdadeiro, que vive a liberdade do Evangelho em verdade, em espírito, em ação, na prática, abençoando pessoas, porque somos gratos por todas as bênçãos que nós recebemos por Jesus Cristo, de Jesus Cristo. Amém? Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor Jesus. Esse capítulo é um capítulo que não tem como, né? Como eu tinha falado, do versículo 6 até o 15, todo meu está grifado, porque nos ensina muito e nos traz oração. Nós devemos orar em cima dessa palavra, pedindo ao Senhor que nos ensine, nos posicione, que nós queremos ter um coração generoso, que nós queremos viver em fé, que nós desejamos viver em amor e em obediência, que nós queremos alcançar vidas, que nós queremos dar alegria a Ele, sendo generosos, que nós queremos edificar a vida de pessoas, ajudando o próximo, compartilhando da semente, que nós tomamos posse da palavra quando Ele diz que Ele dá generosamente aos pobres e a sua bondade dura para sempre. Então nós devemos orar sobre toda a palavra escrita, sempre tomar posse para a nossa vida. Amém? Em nome de Jesus. E sempre dar glória a Deus. Nunca nos esquecermos disso. Eu desejo que você seja muito abençoado, abençoado todos os dias, por toda a palavra que o Senhor tem trazido para nós, pela revelação, pela explicação, pelo amor, como a forma que Ele tem nos trazido. Uma leitura simples, com amor, sem pressa, com um compromisso. O nosso coração já entendeu o compromisso com o Pai pela manhã. Isso nos fortalece porque o que nós recebemos
Pode ser um direcionamento do nosso dia de hoje. Amém? Em nome de Jesus. Obrigada, Senhor Jesus. Vamos orar e agradecer ao Pai por tudo que Ele tem feito na nossa vida todos os dias. Feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, o nosso coração está diante do Senhor em alegria, em gratidão. Nós declaramos isso, Pai. Agradecemos ao Senhor por tanta verdade revelada, por tanto amor, por tanto cuidado, por todo o zelo que o Senhor tem por cada um de nós. Em deixar, Senhor, nas Escrituras Sagradas, palavras, ensinamentos, Pai, de poder, de posicionamento, um verdadeiro ensino para uma vida cristã, um ensino verdadeiro a todo cristão que vive com o Senhor Jesus, que quer ter uma vida de santidade. Pai, o nosso coração deseja viver na Tua presença de forma que seja generoso, Pai. Queremos ser generosos, queremos edificar na vida das pessoas, queremos compartilhar todas as bênçãos que o Senhor nos dá. Todas as bênçãos que o Senhor derrama sobre a nossa vida, nós desejamos de todo o nosso coração compartilhar com outros. Nos leve, Pai, a viver em águas mais profundas. Nos leva, Senhor, a viver em lugares altos. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Coloca, Senhor, diante dos nossos olhos, todos os dias, a verdade revelada das Escrituras, Pai, do Evangelho de Jesus. Nós não aceitamos mais viver uma vida de engano. Nós não aceitamos mais, Senhor, sermos enganados. Nós queremos conhecer o Evangelho. Nós queremos conhecer a verdade da Tua Palavra todos os dias, cada dia mais. Por isso nós estamos aqui, para glorificar o nome do Senhor, para exaltar o Teu nome e declarar com todo amor que nós Te amamos e que o Senhor é santo, 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 que todo o poder é Teu, que a majestade é do Senhor e que nós vivemos debaixo da Tua soberania. Derrama, Senhor, sobre nós agora a sabedoria divina para que todas as nossas decisões venham junto com o Senhor. Nós não podemos decidir nada sozinhos, nós não podemos fazer nada sozinhos. Tudo que nós fazemos, nós precisamos do Senhor na nossa vida. Somos humildes, reconhecemos que somos falhos, que somos fracos, reconhecemos a nossa vulnerabilidade na presença do Senhor. Por isso, Pai, nós declaramos que nunca mais nós queremos nos afastar da Tua presença. Nós não podemos viver sem o Senhor. Permita, meu Deus, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo nos conduza em tudo que nós precisarmos. Em cada decisão, em cada escolha, em cada posicionamento de ato de generosidade, em todas as vezes que formos orar por alguém, em tudo, Pai. Nós queremos ser conduzidos em tudo pelo Senhor. Nada nós queremos fazer sozinho, porque sozinho nós erramos. Meu Deus, nessa hora nós, em unidade, nós queremos orar por todas as pessoas que
estão vivendo num quadro de depressão, de síndrome do pânico, estado de loucura, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, se inclina no teu trono, Pai, diante da vida dessas pessoas que vivem nesse quadro profundo de escuridão, de trevas. Pai, em nome de Jesus, envia os seus anjos até essas pessoas do mundo inteiro, Pai. Nós estamos aqui agora orando pelo mundo inteiro. Senhor, nós te pedimos que o Senhor olhe com amor e bondade a todas essas pessoas que já não têm mais forças para te buscar, porque estão completamente perdidos. Envia os seus anjos até elas, meu Pai. O Senhor deseja salvar todos os seus filhos. E nessa hora, Pai, em unidade, nós estamos intercedendo por essas pessoas que vivem nesse quadro, que não conseguem te buscar por falta de forças. De todo o nosso coração, nós desejamos que a tua luz e o teu amor alcance esses corações e essas mentes que precisam de luz, de paz, de amor. Que o teu abraço, Pai, chegue até essas pessoas como um bálsamo, um calor, uma sensação de paz profunda como há muito tempo eles não sentem. Meu Deus, não deixe que Satanás e seus demônios roubem essas vidas. Perdoe-os, Senhor. Perdoe essas pessoas. Os resgatem das trevas. Em nome de Jesus, nós pedimos isso ao Senhor. Nós amamos todos eles, Pai. Sentimos amor por todos os nossos irmãos que estão nesse sofrimento. Por isso, nessa hora, nós te pedimos. Entra com providência, Pai, na vida de todo aquele que está em pecado, na vida de todo aquele que se perdeu. Entra com providência, Senhor. Leve a tua luz até eles. Nesse dia, Pai, é isso que nós te pedimos. Com muito amor, entregamos a nossa família ao Senhor e pedimos em nome de Jesus para que o Senhor cuide de todos nós, porque todos nós precisamos do Senhor na nossa vida. Meu Deus, é isso que eu oro e te peço, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Coloca sobre nós, meu Pai, nessa hora, uma nova armadura, uma armadura de alta patente, envolvida no fogo do Teu Espírito Santo. Coloca, Senhor Deus, sobre nós o novo capacete da salvação, a nova couraça da justiça, o cinturão da verdade, as botas do evangelho da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito. Assim, Senhor, nós estamos revestidos do Teu poder. Estamos prontos para viver esse dia diante de todas as batalhas. Nós declaramos isso com fé, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Obrigada, Jesus. Glórias ao Senhor. Toda honra e toda glória ao Senhor para todo sempre. Amém? Em nome de Jesus. Que o Senhor possa nos abençoar ainda mais nesse dia. Dia 1º de outubro. Primeiro dia do mês. Esse ministério precisa levantar um jejum para que vocês se fortaleçam, para que vocês se posicionem, para que vocês tenham o coração de vocês mais perto de Deus, de forma que vocês sintam como nunca antes a presença do Senhor, o mover e o agir do Espírito Santo na sua vida. Que a sua fé seja aumentada, que o amor que você tem gerado
e a obediência sejam ainda mais fortalecidas na sua vida. Então, como eu já tinha dito, hoje é dia 1º e nós faremos jejum de 21 dias. Eu já estou em vários jejuns, né? É visível como que a gente muda em tudo. As características, a nossa mente, o nosso coração, o nosso espírito muda, nosso corpo muda, né? Mas tudo isso para glorificar o nome do Senhor. Então eu convido você hoje, se você quer viver o profundo de Deus e faz parte desse ministério, nós vamos iniciar hoje um jejum de 21 dias de oração, de entrega, de consagração ao Senhor. Todas as vezes que você sentir vontade de quebrar o jejum, consagra ao Senhor e se fortaleça nele. Então, por 21 dias nesse ministério, nós não vamos comer a carne vermelha, tá bom? Eu não tenho mais o que tirar. Eu já estou sem o glúten, sem o açúcar, sem a lactose. Então eu não tenho muita coisa mais a tirar. Então eu vou tirar a carne vermelha por esse ministério. E todo aquele que estiver disposto e disponível a viver essa experiência de glória e de consagração na presença do Senhor, então que você também tire a carne vermelha. Não é outra coisa, é a carne vermelha, tá bom? Aí o que você pode comer? Então você come o frango, o peixe, ovo, tá? Mas a carne vermelha e a carne de porco não, tá bom? Carne vermelha, boi, tá? Boi, carneiro, o que pode? Frango, peixe e ovo por 21 dias e todas as outras coisas do seu hábito. Arroz, feijão, legumes, tá? Esse é o jejum do ministério que se levanta hoje para glorificar o nome do Senhor, para a consagração de todos nós que fazemos parte desse ministério, porque o Senhor quer transformar mais, restaurar mais, Ele quer entregar mais, mas nós também precisamos fazer algo. Nós precisamos nos sacrificar também por Ele. Então, todas as vezes que você sentir vontade de comer a carne vermelha, consagra ao Senhor. Consagra ao Senhor. Pai, eu consagro ao Senhor essa minha vontade. É por um tempo. É porque eu busco a minha consagração. Eu busco a minha presença no Senhor de maneira mais profunda como nunca antes. Eu preciso de respostas. Eu preciso da tua glória na minha vida. Então você faça um propósito. Faça uma oração. E entrega ao Senhor esse jejum de 21 dias. Escreva: Senhor, eu vou ficar por esse tempo sem comer a carne vermelha, porque eu quero viver isso com o Senhor. E aí você escreve qual é o teu milagre, o que você busca, qual resposta você precisa. E entre em consagração por 21 dias, tá bom? Sem carne vermelha. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Hoje, às 18 horas, começa o Yom Kippur, que é o momento onde nós entramos em oração na presença do Senhor para viver um dia de consagração, oração, entrega, humilhação na presença do Senhor, a pedido por perdão e também para reivindicar diante do Senhor as promessas dele sobre a nossa vida. Então, por 25 horas, a partir de hoje, às 18 horas, eu estarei em consagração, tá? Então, amanhã eu não posso fazer live, eu não posso trabalhar. Eu vou ficar 25 horas de jejum em oração, na presença do Senhor,
Então, para quem não conhece, é um momento que nós dedicamos ao Senhor e fazemos uma reflexão de tudo e reivindicamos. O que é isso? É colocar hoje às 18 horas ao Pai, que eu estarei então em 25 horas de jejum, para que todos os meus pecados sejam lavados. E eu peço perdão a tudo que eu fiz hoje, ontem, pecados recentes, porque quando nós descemos nas águas do batismo, nossos pecados até aquele momento foram lavados e perdoados, amém? Mas nós pecamos todos os dias. Então ali nós vamos ter o nosso momento com o Senhor. E reivindicar é o quê? É colocar escrito ao Senhor. Reivindicar as promessas de Deus que nós vemos hoje. Senhor, uma das que eu vou colocar, Pai, o Senhor fez a promessa de que o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Então eu reivindico isso, que nada vai me faltar, porque isso é uma promessa do Senhor na minha vida. Uma promessa, entende? E assim são sobre todas as outras promessas da nossa vida, que a palavra de Deus nos dá. Então você faz uma lista de tudo que você reivindica, de tudo que você quer, entende? A sua palavra diz que o Senhor nunca vai deixar os meus celeiros vazios, porque eu faço tudo com amor e generosidade e vivo em obediência, então eu reivindico essa palavra. Os meus celeiros nunca estarão vazios, porque o Senhor é o meu Deus que provê. O Senhor é o Deus provedor. Entende? Isso é viver um dia do perdão. E escreve para mim, Marley, de novo, onde que está sobre o dia do perdão. Que a sua cabeça está melhor que a minha, fazendo um favor. E tem na Bíblia sobre o dia do perdão. Então, como eu vivo? Como as pessoas que se consagram nesse dia vivem esse dia? Sem nenhuma vaidade. Então, hoje, até às 18 horas, eu tenho que estar com toda a minha higiene pronta. Porque eu só vou poder fazer higiene sobre o meu corpo amanhã, às 19 horas. Então, amanhã, a hora que eu desperto, eu não posso fazer nenhum tipo de higiene. Eu não posso ter vaidade, não posso usar brincos, nem corrente, nada. Eu tenho que estar com o meu corpo limpo na presença do Senhor e ficar em oração, em conversa com Ele sem alimentar de nada, nem água. É um sacrifício vivo a Deus. Entendam que isso é para que haja a glória, a pureza, a presença do Senhor sobre esse ministério, sobre a vida de vocês, sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre os meus negócios, tudo que envolve, tudo que eu apresento nesse Yom Kippur amanhã é por esse ministério, por nós, por tudo que eu vivo. Amém? Em nome de Jesus. Então eu vim aqui para ensinar vocês esse dia do perdão e para avisar que amanhã nós não teremos live por esse motivo. Amém? Em nome de Jesus. É um dia que não posso interceder por ninguém. Não posso servir ninguém. Eu estou somente na presença de Deus. Todos que participam desse dia é assim que vivem. Amém? Em nome de Jesus. Aí a irmã Marley trouxe, ó, Levítico. Anota para você ler depois. Sobre Levíticos 16. Traz para nós sobre as leis do Senhor. É muito lindo, é oportuno, tá bom? Em nome de Jesus, que vocês compreendam tudo que está escrito sobre esse dia do perdão. Então, se você se sentiu tocada, se prepara, bebe muita água hoje, muita água. Essa é a orientação. Beber muita água hoje, para que o nosso corpo fique muito hidratado, para que no dia de amanhã nós possamos passar na paz de Deus, na presença do Senhor. Amém? Em nome de Jesus, eu desejo que você tenha um dia abençoado. E quando termina, às 19 horas, nós terminamos com uma oração, uma entrega,
coração rendido. E aí depois desse horário a gente pode fazer uma refeição leve. Amém? Em nome de Jesus, Deus te abençoe, que o Senhor te guarde, te proteja nesse dia de hoje, que te proteja amanhã, que te dê toda a força, toda a proteção que você precisa, para que o nome dele seja glorificado. Amém? Em nome de Jesus, te vejo na sexta-feira, 7 horas da manhã. Em nome de Jesus. Tchau. Até sexta.